Muito bem, no nosso quadro Hora da Dúvida, que estreia hoje, a gente já começa com uma pergunta de um seguidor. Vamos lá, Rodrigo, vamos ver quais são as perguntas que estão rolando. Eu tenho uma hoje que um seguidor colocou nos comentários do nosso canal do YouTube. A pergunta é do Francisco Chagas e ele perguntou: gostaria de sugerir uma abordagem, na verdade, sobre o papel do embarcador em operação de exportação FOB. Até onde ele é parte do contrato de transporte firmado entre transportador e importador. Rodrigo, olha só, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho sobre a questão do embarcador e distinguir isso da operação de exportação FOB. São coisas distintas, né? Sim. Primeiro, agradecer a pergunta, né? Eu acho que a pergunta é muito boa. A gente já viu isso sendo perguntado outras vezes. Algumas pessoas vira e mexe têm essa dúvida, então ajuda a gente a esclarecer esse ponto agora. Primeira coisa, a gente tem que separar o contrato de compra e venda internacional, que é feito entre o embarcador barra exportador, né, que é a mesma pessoa, com o importador barra consignatário, né, que também leva esse nome, mas aí já é no contrato de transporte. Então, quando a gente fala de exportador e importador, podemos pensar assim, para simplificar, vamos dizer que a gente, quando chama de exportador e importador, a gente está falando de comprador e vendedor. E quando a gente fala de embarcador e consignatário, que são os nomes que aparecem no contrato de transporte, que é o conhecimento de embarque, a gente está falando de contrato de transporte. A gente poderia didaticamente separar assim, a gente sabe que é tudo a mesma coisa, né? Embarcador, exportador, vendedor, é tudo a mesma pessoa. E importador, consignatário, comprador, também é a mesma pessoa. Mas a gente tem que pensar que são dois contratos, um de compra e venda e outro de transporte. Então, quando a gente fala de sobreestadia, a gente está falando de contrato de transporte, não contrato de compra e venda. E no contrato de transporte, vamos supor que o contrato de transporte tenha sido estabelecido entre o embarcador e o transportador, né? O transportador vai estar sempre ali, óbvio, mas ele pode ser feito com o importador ou com o consignatário ou com o embarcador. Vamos supor que ele tenha sido feito com o embarcador aí, o embarcador que contratou o transportador. Então, nesse caso, a relação é entre embarcador e transportador. Se tiver algum tipo de atraso na devolução do container, naquele contexto que o embarcador ele está inserido, ou seja, na origem, é ele quem tem a responsabilidade para pagar sobre a estadia. Agora, ultrapassada essa etapa do embarque, ele não tem mais responsabilidade sobre eventuais danos ou prejuízos que sejam causados ao transportador. Aí o transportador ele tem que, porque a partir do momento que o container embarcou, aí é responsabilidade do transportador, né? Qualquer coisa que acontecer a bordo é problema do transportador. Agora, depois do desembarque, ocorrido o desembarque, aí já não tem mais o que falar do embarcador, né? De responsabilidade do embarcador. Aí o transportador tem que ver se é culpa do importador, do consignatário, né? Que é a mesma pessoa, se é culpa do terminal, por exemplo, sei lá, aí varia, né? Mas tem que ser separadas as duas coisas. Então, quando a pergunta é feita assim, no contrato FOB, aí você está falando de outro contrato, não do contrato de transporte. Você está falando do contrato de compra e venda. Então, isso tem que ser separado. Mas vamos estabelecer aqui uma regra geral. Se ocorreu sobre a estadia na origem, em princípio, quem tem que ver isso é o embarcador. Se ocorreu no destino, quem tem que ver isso é o consignatário. Regra geral, vamos estabelecer assim, não importa se é FOB, se é CFI, se é CIF, né? Se é Ex-Works, se é da classe D, não importa, né? Porque são relações diferentes. Fechou. Obrigada. Obrigada pela resposta, Rodrigo. Obrigada pelo Francisco Chagas, pelo questionamento. E você que tiver dúvida, mande sempre para a gente em nossos canais. Estamos no YouTube, no Instagram.
Se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre esse conteúdo que a gente tem trazido, especialmente na área de Direito Marítimo e Comércio Exterior, a gente está à disposição. Até mais!